Shalom, shalom. Estamos aqui para falar sobre um novo ciclo de Deus e que estejamos todos nós atentos para aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco nesse momento. Shalom, shalom. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para a gente falar mais um pouquinho sobre tempos e estações, para que a gente possa entender e compreender os tempos de Deus, né? Não o nosso tempo, mas os tempos de Deus, né? Qual tempo nós devemos seguir? Essa é uma pergunta que ela precisa ficar bem clara para nós mesmos, né? Qual tempo vai trazer verdadeiras revelações celestiais para nós? A movimentação que nós devemos ter, a forma com que nós também encaramos as questões espirituais, eu diria, de ataques do inimigo, né? E também a nossa movimentação em Deus, daquilo que o Senhor está trazendo nesse tempo, né? Então nós falaremos sobre essa nova estação dentro dessa perspectiva. Na realidade, a estação natural, né, verão, inverno, a gente entende, a gente sente. Sim. Agora, a questão espiritual, que é mais difícil da gente perceber, e é essa que a gente quer falar de uma maneira que a gente possa entender, que a gente possa acordar e viver essa estação que Deus tem para nós. Então, é muito importante isso também. Deixar bem claro que quando a gente está falando de estação, nós não estamos falando da estação do hemisfério sul, sim, espiritual, tá? Então, nós estamos seguindo a estação, vamos dizer assim, do hemisfério norte, tá? Então, para nós agora que estamos aqui no hemisfério sul, é inverno. Só que nós estamos na estação espiritual do verão. Okay? Se nós quisermos compreender a palavra do Senhor, por exemplo, sim, chuva serôdia e chuva temporã, não tem como a gente fazer isso com a ótica do hemisfério sul. Né? Olhando para a Bíblia, olhando só para esse ponto para a gente entender. Né? Então, as leis espirituais do Senhor, elas precisam o quê? Ser seguidas. Né? Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 14, o Senhor ele faz luminares, né, no firmamento do céu para separar dia e noite, e aquilo servia, ou serve, né? Pelo menos está constante ali, para marcar estações, dias e anos. Isso não está dentro da ordem de Deus, porque quando nós vemos a criação, todo o sistema de criação, ele é um sistema de ordem de Deus. Nada está naquele capítulo de Gênesis ali, no primeiro capítulo, por acaso. Nada. Estão todos ali com objetivos pré-definidos. Então, a lei espiritual, né, apesar de nós olharmos naturalmente, vivermos no natural, nós não podemos estar com foco somente nela, senão nós não vamos enxergar o sobrenatural. Deus, ele não está sujeito às leis do tempo e nem às leis do espaço, né? Da contenção de espaço. Deus não está contido nisso, né? Elas fazem parte da ordem criada para quê? Para que houvesse para que manifestasse, né, um propósito do eterno sobre tudo isso. Olha, só para a gente finalizar aqui, eu acho muito interessante essa passagem aqui de Gênesis 8:22, que diz assim, ó: enquanto a terra durar, sementeira e cega, semear e colher, ok? Frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Olha só, que tremendo, né? Então, tá aqui tá aqui as estações, tá aqui o que a gente precisa entender. Sim, então nós precisamos discernir esses tempos para compreensão espiritual. De muita coisa, não é de pouca, não. Não é só aprender. Não, é viver. É viver. Né? É a palavra prática mesmo, né? Sim. Colocar em prática a palavra. Então nós precisamos entender, né? Vamos falar assim, nessa primeira semana que tem de julho, já no sábado, né? Na primeira semana, no sábado, às 18 horas, começa, então, esse novo ciclo, essa nova estação, esse novo verão espiritual. Esse ciclo é composto, né,
por meses, né? Por meses, ele é composto pelo quarto mês, também chamado mês de Tammuz, um mês de Ave e um mês de Elu, né? Então nós precisamos compreender isso e ver algumas características Sim. que essa estação propõe, né, nesse tempo, pela quais nós devemos estar muito atentos. Sim. Muito, mas assim, Sim. ó, não é pouco não, é muito atentos. Sim. É um tempo de crescimento espiritual. Não é um tempo de meninos. Não é um tempo de beber leite. É um tempo de crescimento espiritual, de demonstração também de crescimento espiritual. Porque existem pessoas que elas ainda estão conformadas com apenas o leite espiritual. E elas não vão ter crescimento com isso. Elas precisam de alimento que? Sólido. O Senhor propõe biblicamente para nós que nós absorvamos alimentos sólidos para que essa fase de crescimento nossa ela seja o quê? Ela seja emergida, né, na nossa vida. Então, é tão interessante, a gente tem que prestar atenção, é tempo de crescimento. Só que nós estamos falando de estação, nós estamos falando sim, de semeadura e colheita. sim, E no Salmo de número 1 diz que nós somos o quê? Nós somos árvores plantadas junto ao ribeiro de água. aleluia. Então, presta atenção, como é que eu cresço? O que eu sou? Eu sou um ser, tá? Que preciso semear e colher e ter frutificação. Sabe? Então é tempo de crescimento. Como é que eu vou crescer? Uma árvore, ela não pode ficar do mesmo tamanho a vida inteira. Ela cresce. A cada ano vai crescendo. Então, só para a gente ter uma ideia, assim, Deus criou os tempos e as estações porque nos promove a semear e colher. Semear e dar frutos. Para que é o crescimento? É para que a gente dê frutos. E bons frutos. Nós fomos determinados para isso. Ser árvore frutífera. Olha isso. Uhum. Nós estamos trazendo, vamos lá, o calendário bíblico, ele é agrícola. Sim. Ele fala de produção. A linguagem bíblica agrícola, ela traz início e fim. Sim, né? traz o ciclo todo. Ciclo de crescimento espiritual. A cada ano e a cada Sim. tempo, a cada estação tem o seu tempo, né, que vai gerar esse crescimento. Então, mas sempre, toda estação, ela vai ter o crescimento, o desenvolvimento necessário. A gente nunca fica do mesmo tamanho. Errado nós acharmos que estamos sempre... Não. O certo é sempre estar crescendo nele. Sim. Né? Em conhecimento, em graça. Né? Como diz o versículo ali. Então, vamos lá, é tempo de romper. Nós precisamos romper, fazer com que esse crescimento aconteça nas nossas vidas a cada ano. Sim. Seja real. Você não pode... E nós estamos no estágio de rompimento para que haja um crescimento já nessa esfera. É muito interessante. Tu falaste aí sobre o romper. A gente não rompe uma vez só. A gente rompe sempre. Sempre. Todo ano, a cada estação, a gente está rompendo. Sim. Nós precisamos entender isso. Né? Nós não somos seres estagnados. Não. Pelo amor de Deus, se você entrou um ano e terminou no mesmo jeito, tem alguma coisa errada. Uhum. Você e eu precisamos crescer. Sempre no Senhor. Sim. E não crescer, achar que está crescendo e não está crescendo. A palavra fala em Filipenses 1:6. Filipenses 1:6, que nós somos aperfeiçoados, quer dizer, essa transformação, as transformações que Deus nos propõe, o crescimento que Deus nos propõe, o rompimento para se crescer, ele traz o quê? Um aperfeiçoamento dentro de nós. Não é para uma autoexaltação, mas é para nós entendermos que o agricultor ele está trabalhando para que no mundo espiritual veja que o agricultor, o pai, ele está trabalhando. Então, é um tempo de nós crescermos. Você falou, é um tempo de nós frutificarmos, é um tempo de frutos espirituais, é um tempo de frutos, que esses frutos realmente apareçam. Mas assim, olha,
que que nós semeamos? Vamos pensar assim. Você já viu que as pessoas elas querem frutos, mas elas não semearam nada, né? Qual a qualidade da semeadura que foi feita? Ela foi adequada, em tempo adequado? Estou falando a semeadura em ampla esfera. A palavra fala que se nós semeamos pouco, nós vamos colher pouco, né? Agora, se nós semearmos com fartura, nós vamos colher realmente em abundância. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, fala sobre isso. Por que é um tempo de frutos espirituais? Eu acho interessante a gente... Por exemplo, a palavra verão, ela vem do latim veranum tempus. O que quer dizer isso? Tempo de frutificação. Ou seja, se você for olhar no original, você vai ver que verão é tempo de frutos, de frutificar. Por isso que é verão. A palavra Sim. verão não é só uma estação Sim. com calor, que você precisa de água, não é só isso. Se você for olhar a palavra, foco, né? você vai... Por que é tempo de frutificação? Por que é tempo de frutos espirituais? Porque a palavra verão já é isso. Tu falaste frutificar. Antes de nós iniciarmos aqui que há uma liberação espiritual para isso, né? Sim, há uma liberação. E é tão interessante assim, ó, porque nós passamos, agora nós estamos entrando no verão espiritual, vamos dizer assim. Então a gente tá terminando a primavera. É muito interessante porque a primavera é o tempo das flores. E das flores vai gerar o fruto para que haja colheita. Então, é tempo de colheita. É tempo de colheita. Sim. É tempo de frutificação. É tempo de ajuntar. Tempo de ajuntar. Tempo de colher. Sim. Olha só que interessante, né? Então, e aí, você tem o quê? Por que é tempo de romper? Por que é tempo de crescer? Você entende? Por causa da estação. A estação te propicia isso. Sim. Que é diferente. Deus estabeleceu esse tempo para isso. É diferente do inverno. Sim. O inverno você hiberna. Você você não trabalha no inverno. Você já trabalhou, já está juntando semente para o inverno, guardando o alimento. Olha só que interessante. Bora. A formiga, né? Provérbios capítulo 6, versículo 8. A formiga, ela está ali, né? Preparando o alimento, tendo aquele tempo de preparo. Quando que ela prepara isso? Sim. Quando? É no inverno? Não. Quando ela inverno não é tempo de trabalhar. Não. E ela está também fazendo o armazém dela, né? Armazenando, Vamos aprender com a formiga? Vamos estocando. Vamos entender o que Deus falou Sim. a respeito da formiga, né? Então, ela prepara o seu alimento quando? No verão. Sim. Em qual estação que a gente está? Verão. Então, vamos estar atentos para isso aí. Então, nós precisamos, nesse tempo, entender, né, que territórios foram conquistados, né? Houve conquistas através de guerra, né? Tempo que os reis saem para a guerra, né? Na primavera. Então, houve conquista desses territórios. Agora tem que haver o quê? A colheita, a expansão. A expansão disso, né? O estabelecimento disso, fortalecimento disso, né? A ampliação da visão. É interessante nós nos submetermos a Deus e olhar e falar: Senhor, o que tu quer me mostrar a nível de visão, de expansão nesse tempo? Quais os avanços, né, que tu proporcionou agora? É interessante nós pensarmos uma coisa, e eu falo por experiência própria, é isso, né? Toda vez que Deus nos oportuniza algo, o inimigo lança os seus ardis, lança os seus golpes, tenta infiltrar, ele está ao derredor, ele lança as suas setas, ele usa de todas as armas que ele possui para te tirar, tá? É para te tirar do propósito. Para tirar desse avanço que o Senhor proporcionou, né? Então, esse tempo... Distrair é uma boa palavra também. Também. Esse tempo que é um tempo de abundância e também de nós transbordarmos, se nós não estivermos observando isso, nós vamos acabar o quê? Não fluindo na forma que o Senhor proporciona para nós
nos dá, nos mostra, e acabamos não tendo essa abundância e nem tampouco esse transbordo, né? Então, esse tempo é um tempo de nós guerrearmos através da adoração, da verdadeira adoração, porque a verdadeira adoração, ela vai combater a falsa adoração. Ela vai destronar a falsa adoração. E nós precisamos perceber isso, que essa adoração não é uma adoração de sepulcro caiado. O Senhor está à procura o quê? De verdadeiros adoradores. João capítulo 4, versículo 23, que o adorem em espírito e em verdade. Agora, muitos estão dizendo com os lábios, mas o coração está distante do Senhor. Então, com o coração distante, a mentalidade é a mentalidade do mundo, é a mentalidade egípcia, vamos falar assim, que faz isso, né? Esse tempo é um tempo, vamos dizer, da marca da face do novilho, né? As 4 faces, né? Esse tempo é um tempo da face do novilho, que é o quê? A força do novilho e o serviço do novilho. Se nós olharmos, né, para o ministério de Yeshua, de Jesus, ele foi um ministério que ele veio fazer o quê? Servir, né? A Bíblia fala que ele se despojou, né, de tudo aquilo, né, aquela a palavra grega usada para isso é o que? A kenose, se esvaziou, né, para poder servir. Para poder servir. Muitas vezes nós queremos servir com a pompa. Isso não é o padrão de Jesus. O padrão de Jesus é esvaziar-se. Esse é o padrão divino, né? E ele fala o quê? Ó, vocês tomem o meu jugo. Quer dizer, quando ele vem servir, ele fala, toma o meu jugo, aprendam de mim, né? E vocês vão encontrar o quê? Descanso para as almas. Tempo de descanso De também. vocês, porque esse tempo é um tempo de descanso. Descanso o quê? Nele, mas não é um descanso que você não faz nada. Né? Você tem coisas para poder ter esse descanso, para você encontrar. Sim, justamente. Você precisa estar na escola de Jesus. Uau! Né? Você precisa estar aos pés realmente do Senhor, aprendendo do Senhor. Quando nós ouvimos a palavra jugo, né, o Senhor fala nesse versículo que o jugo é suave. Quando nós pensamos a palavra jugo, o que vem na mente? Tomar o jugo. Não, assim, o que vem na mente? Tem algo leve ou pesado? Não vem algo pesado. Tem um jugo para carregar, né? Porque isso já nos leva a nossa mente para carregar algo pesado. Porém, Jesus ele pega aquele jugo que é pesado, ele carrega e quando ele passa, é como se ele passasse para nós, pegasse algo que pesava, eu vou fazer uma conjectura, pegasse algo que pesasse 500 quilos, colocasse sobre ele e ele falasse, quando ele vai colocar em você, aquilo tinha 500 gramas, sabe? Ele transforma o quê? O jugo dele, que ele passa para nós, ele é um jugo que suave. Por quê? Na cruz do Calvário, o preço que ele pagou foi pesado. Foi pesado. Ele deu a vida por nós e nós não teríamos capacidade de fazer aquilo lá. E ele vai e transforma isso tudo. Ele fala, você quer encontrar descanso para a alma de você? Para a tua alma? Você faça isso, né? E nesse ministério do novilho, né, maior é o que serve, né? Quando alguém queria ser maior entre todos ali, o Senhor fala o quê? Olha, maior é aquele que serve, não é aquele que quer ser servido ali, né? Então, na face do novilho, nós fizemos o quê? Nós tomamos a cruz e seguimos a Jesus. Né? Nós tomamos a cruz e seguimos a Yeshua. Né? Nós fizemos o quê? Nós negamos a nós mesmos nesse processo e passamos a seguir ao Senhor. Então, esse tempo é um tempo de nós observarmos o serviço, né? Mas não servindo como escravo. Isso é muito interessante.
Porque se a mentalidade ela for de escravo, ela é incompatível com aquilo que o Senhor coloca. O ministério, o propósito do Senhor é o quê? É fazer com que os livres sirvam e não com que os escravos sirvam, né? Ele nos libertou para servirmos em liberdade. Por quê? Porque servindo em liberdade não é um trabalho, é uma adoração. Uau! Tremendo, né? É uma adoração que nós fazemos. Aquilo que você fala, poxa, eu estou trabalhando para o Senhor. Se esse trabalho para o Senhor ele for um ministério realmente em que você está livre, você saiba que você está livre, você não está servindo, você não está falando aqui como um escravo, né? Olha, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que vender tantas revistas, eu tenho que fazer tantas penitências. Não, o Senhor pagou o preço para te libertar. O Senhor nos chamou para a liberdade. Sim. Nós precisamos entender. Sim, nos chamou para esse propósito. Então, essa face do novilho nesse tempo, né, de verão, ela caracteriza. Isso é muito mais profundo do que nós estamos falando aqui. Isso é só um escopo, né? E nesse processo, nesse tempo que nós ainda estamos, né, ou vamos adentrar, perdão, né, é um tempo de conexões de crescimento, né? Nos conectarmos, né, em conhecimento, nos termos aliança que vão nos proporcionar realmente crescimento, mas também é um tempo de grande vigilância espiritual. Também. Né? A Bíblia fala para nós vigiarmos, mas nós também orarmos. O Senhor não fala só para a gente orar. Não. Ele chama-nos para vigilância, né? Ele chama-nos para vigilância. Esse tempo é o tempo em que as raposas e as raposinhas elas querem destruir a vinha. Eu não estou falando isso à toa, acho que a pastora vai até abrir aqui quero ler. Em Cantares sobre isso, né? Cantares 2, que diz assim, olha só que interessante, 2:11. Presta atenção para você ver se o tempo não está aqui, ó. Cantares 2:11. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. O que aconteceu então agora? Apareceram as flores na terra, primavera, tá? E logo em seguida, verão. Então apareceram as flores na terra. O tempo de cantar chega. Aleluia. E a voz da rola ouve-se em toda a terra. Aí 13, ao verão aqui, ó. A figueira já deu os seus figos verdes. Sim. E as vides em flor exalam seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Aí, no versículo 15, diz assim, ó. Olha o tempo de vigilância que ele está falando. Apanhai-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Nós estamos no tempo da colheita, porque nós acabamos de sair, nós estamos saindo da primavera e indo para o verão. Tremendo isso. E é tão interessante que primavera é o primeiro verão. Vere é o verão. Então, primeiro verão. Olha isso, que interessante. E a gente tem que fazer o quê? Apanhar. É o Senhor a nós. Sim, Deus. É nós. Apanhar as raposas. As raposas e as raposinhas. Apanhar as coisas grandes. Prestar atenção. Vamos retirar as coisas. Vamos pegar, vamos deixar destruir a nossa colheita. Porque é tempo de colheita. Nós há pouco tempo atrás nós participamos da festa da colheita, Pentecostes. Sim. E a festa da colheita. Então, assim, tudo está conectado. Se eu não acordar e despertar para isso, vai ficar difícil, né? Então, é tempo de vigiar, para que não façam, para que não façam mal às nossas vinhas, à nossa colheita, que nós não percamos a colheita. E aí nós estamos falando em vários sentidos espirituais. Nós estamos falando de sentido espiritual. Que o Senhor possa estar falando com você, trazendo a sua memória. O que é aquilo que eu preciso apanhar que tá fazendo eu não colher? Tá destruindo. Porque muitas vezes você... Tá consumindo
quando vai consumir a vinha, vai consumir a alegria, vai consumir a vida. vai consumir a colheita. E se Sim. nós estamos falando O que é vinho num tempo, símbolo de alegria e vida. e se nós estamos falando que é tempo de alegria, tempo de cantar, Chegou. o tempo de cantar chegou, poxa, é tempo de alegria. Então, a vinha é o quê? É a uva? É o que traz alegria? Vamos lá. Então, nós precisamos estar prestando atenção o que está tirando essa alegria da nossa vinha. Sim. Qual é a raposinha que está mexendo lá embaixo, lá dentro, que está roubando? Pequena, coisas pequenas. Parece pequena. Justamente, parece. Mas o dano é grande. O dano é grande. Você impede a sua colheita. Amém? Amém, amém. Então que nós entendamos, né? E nos movimentemos nesse novo ciclo espiritual que nós estamos. Essa né? nova estação. Nova estação. Nós vamos ainda transmitir mais. Nós vamos falar sobre tribo, nós vamos falar sobre o próprio mês, o 4º mês que nós entraremos também. Mas que você tenha uma compreensão dessa nova estação e saber das bênçãos que o Senhor propõe, daquilo que o Senhor ordena, mas também entender, né, que o inimigo ele não quer deixar, vamos dizer, o povo do Senhor, aquele que é o povo do Senhor, está realmente absorvendo as bênçãos do Senhor. Então o inimigo vai atacar. Então que nós vigiemos, oremos, né? O Senhor nos ordena nessa movimentação a fim de que nós sejamos efetivos naquilo que o Senhor propõe para nós como igreja do Senhor. Amém. Que haja um despertar, que haja uma ativação, um entendimento para que você que venha um entendimento, uma sabedoria que você consiga compreender tudo aquilo que a gente está tentando liberar, mostrando para que você entenda no reino espiritual essa nova estação, que você fique atento, que você acorde, que você desperte. Essa é a nossa intenção. Nós estamos aprendendo isso, nós estamos vivendo isso e queremos que você viva também nesse tempo tremendo e maravilhoso, que você Sim. entenda tempos e estações de Deus na sua vida, né? Porque isso vai fazer a diferença. Se você entender tudo isso, vai fazer a diferença, vai haver crescimento. Sim. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Shalom, shalom. Shalom.